que vai envolver lá, né, a questão do NPK, que é o adubo mais utilizado solúvel, né, e mais o veneno, né, ou pesticida ou agrotóxico. Então esse é o grande pacotinho que a gente vive hoje no campo, né. E com isso já foi elaborada inclusive a teoria da trofobiose pelo Francis Chabossou, né, onde que ele fala que uma planta mal nutrida, né, então uma planta que tem esse pacotinho tecnológico, né, que ele tem um rol muito pequeno de adubos que está colocando lá, essencialmente NPK, sendo que não tem, né, essencialmente uma adubação com micronutrientes, uma adubação balanceada, né, equilibrada para a planta, né, o que ele vai induzir? Ele vai induzir plantas mais frágeis, né, e as plantas mais frágeis, consequentemente, vão necessitar de mais pesticida, mais agrotóxicos para poder, então, ter uma colheita satisfatória daqui a aqui, né, mas tem trabalho científico mostrando morte de abelhas e polinizadores. Então já tem logo um efeito direto danoso, com morte de várias espécies de abelhas. As abelhas nativas, essencialmente, são bem mais sensíveis do que as abelhas, né, que a gente está acostumado, a italiana, a africanizada, né. Tem um outro estudo também que coloca também a questão do resíduo de pesticida, né, tanto não só no leite materno, mas no leite bovino também. Então a gente, né, vai tomar o leite bovino também, a presença de agrotóxicos. Do suicídio, né? Então assim, no sul é bem emblemático isso, né? Então assim, a gente tem uma questão dos trabalhadores do fumo no Rio Grande do Sul, né? Onde que a gente tem um índice, são 20 suicídios para cada 100 mil habitantes de trabalhadores rurais no indústria do fumo, né? Contra uma média nacional de 4,5 suicídios por 100 mil habitantes, né? Isso é decorrente do processo de depressão, né? Então o trabalhador agrotóxico induz a depressão no trabalhador rural, né? Quando ele não chega ao suicídio, ele também às vezes fica com sequelas de movimentação, tem vários sequelas. Então quando a gente começa a comparar, né, a gente vai comprar o alface orgânico, começa a reclamar que está caro, né, que o alface orgânico de R$4 está caro, é porque esse valor aqui não está no preço do outro, né? Então a gente precisa começar a pensar, né, assim, realmente quais são os outros custos que estão aí no produto que é convencional, que não aparece na tabela do supermercado, né? O que acontece? A gente tem, além desse NPK mais veneno, a gente tem um processo de mecanização intensa do solo. Então vai arar, duas vezes vai gradear, vai passar sempre. Então a gente está, na verdade, pulverizando o solo. A gente pulveriza o solo e joga NPK, né? O NPK ele vai no solo como se fosse um sal, né? Então você imagina, um subsolo, né, rico, biodiverso, com um monte de organismos vivos ali, você pega, passa um arado, uma grade, o sol, né, batendo em cima, vai secar aquele sol, eu jogo sal em cima, né, nem bactéria, nem fungo que são benéficos para conseguir viver naquele solo ali. Então a gente tem um processo de empobrecimento do solo, desestruturação do solo, então a gente tem um solo totalmente desestruturado, que vai consequentemente ter processo de erosão e de aporte desse solo, inclusive nos rios e no né, a ONU tem ali, a gente já tem 25% dos solos agrícolas do mundo em casos graves de desertificação, né, e mais 10% já entrando em processo de recuperação. Ou seja, nós temos cerca de 35% do solo do mundo em processo de vias de desertificação. Então isso está comprometendo de fato, né, a questão de produção de alimentos mundial. Assim, a gente teve, segundo os dados da própria ONU, nos últimos 9 anos, né, a gente teve perda de safra agrícola no mundo inteiro, cada ano, de uma espécie, de uma colheita agrícola, em função de acidentes climáticos. Ali é isso, a perda de solo, né, a gente vai começar cada vez mais a ter briga por alimento, não só pela água, mas por alimentamento. O alimento é uma coisa que vai estar na pauta bastante grave, bastante severa essa questão. O próprio PIB também está começando a ser prejudicado, né, em função 5% do PIB agrícola, está perdendo em função da perda de solo mundial. Então, né, o outro lado, a gente trabalha numa produção agroecológica, né, solos vivos bem estruturados e diversos, né, produzirão, consequentemente, plantas saudáveis e mais resistentes. Né. Quando eu trabalho com um sistema, com um solo que é saudável, com um solo que é biodiverso, eu não vou aplicar o veneno, porque a planta vai ter que se autodefender. Quando nós não vamos nos alimentar dessa planta, nós vamos ingerir aquela molécula de defesa e estamos fortalecendo nosso próprio organismo através do lá. Sim, essa erosão superficial que vem no solo, ele vai carregar o veneno, vai carregar o adubo, vai carregar tudo para onde? Vai carregar para o rio, lá para baixo lá. Então vai colocar tudo isso na questão do recurso hídrico. E aí já tem vários estudos, né, apontando a presença de 13 metais pesados, 13 solventes e 22 agrotóxicos na água que a gente consome. E aí não só questão dos pesticidas para a gente, né? A gente tem uma questão aqui fundamental, que é também o fertilizante na água, né? Porque o fertilizante na água, ele vai fertilizar a água também, ou seja, ele vai desequilibrar aquele ecossistema natural que está ali. Então a gente tem o quê? A gente vai ter um incentivo ao crescimento de algas, essas algas vão desequilibrar o ambiente, a gente tem um super crescimento de algas no organismo aquático, né? Correndo risco até de eutrofização do corpo d'água. Então, necessário para esse intento é a mobilização. Venha fazer o movimento, botar o mundo em ação. Gente junta ao fermento para mudar esse momento e construir outra nação.
Uhul!